Começa agora. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. 100% esporte. 100% você. Chá comigo! Um olá para você que nos acompanha pelo RádioTube e pelo YouTube. Está começando o Gol Rádio Clube, a resenha dos fatos esportivos do Brasil e do mundo. Este programa é gravado no Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, sob a supervisão do professor Marcelo Kishinevski. Hoje é dia 5 de abril de 2013 e no programa de hoje, voltando depois de 2 semanas por conta de um feriadão, a gente vem trazendo as informações da Taça Rio, o segundo turno do Cariocão. Vamos falar também do início da Copa do Brasil, das decisões dos grupos na Taça Libertadores da América e também as partidas da quinta rodada do retorno do estadual, além das informações do futebol internacional, com toda a competência da equipe Gol Rádio Clube. Mas chega de conversa e vamos aos destaques de hoje, começando pelo Flamengo com Fabrício Teixeira. Um olá para você, Fabrício. Olá, Diedro. O Flamengo estreia com vitória na Copa do Brasil e espera um milagre na Taça Rio. Vamos ao destaque do Fluminense com Vitor Brum. Olá para você, Vitor. Fala, Diedro. CBF divulga a lista de convocados e Jean é o único tricolor presente. Partindo para o destaque do futebol nacional com Felipe Bruno. Olá para você, Felipe. Fala, Diedro. Seleção brasileira vai a Santa Cruz de la Sierra enfrentar a Bolívia. Confira os resultados da Copa do Brasil e dos brasileiros na Libertadores. Seguindo então com o destaque do Botafogo com Leonardo Peçanha. Um olá para você, Léo. Tá rindo à toa, né, Diedro? Ventos calmos e mares tranquilos no horizonte da estrela solitária. Botafogo venceu com sobras o clássico contra o Vasco e Engenhão interditado não deve ser obstáculo para mais um título alvinegro. Eu não entendi essa, mas tudo bem. Seguindo então com o destaque, vamos ao Vasco da Gama com Luiz Felipe França. Clube Cruz Maltino sofre com a falta de experiência, perde para o Botafogo e está praticamente eliminado da Taça Rio. E fechando o giro inicial, destaque do futebol internacional. Semana marcada pelas partidas de primeira fase da Taça Libertadores e pelas quartas de final da Liga dos Campeões e Liga Europa. Isso e muito mais você vai curtir aqui no Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Audiolab UERJ. Campeonato Carioca Taça Rio, jogos da quinta rodada com Felipe Bruno. Primeiro jogo atrasado da quarta rodada pelo Grupo A, Vasco 0, Botafogo 3. Jogos da quinta rodada no Grupo A. Sábado às 4 da tarde no Laranjão tem Nova Iguaçu e Volta Redonda. No Maior Cisão tem Quissamã e Madureira. Domingo 4 da tarde no Raulino de Oliveira tem Botafogo e Olaria. E às 6h30 em São Januário tem Vasco e Friburguense. Pelo Grupo B, sábado às 4 da tarde Moça Bonita tem Flamengo e Duque de Caxias. Sábado às 6h30 no Raulino de Oliveira tem Resende e Fluminense. Domingo às 3h30 na Rua Bariri tem Audax e Macaé. E às 4 da tarde em Moça Bonita, Bangu e Boa Vista. A classificação do Grupo A é o Volta Redonda primeiro com 12 pontos, em segundo Botafogo com 9, em terceiro o Friburguense com 6. Em quarto está o Nova Iguaçu com 5 pontos. O Olaria também tem 5 pontos na quinta colocação. Em sexto está o Quissamã com 2 pontos, em sétimo o Madureira com 1 ponto e o Vasco é o oitavo com 1 ponto. No grupo B, o Resende é o líder com 12 pontos. Em segundo vem o Fluminense com 10. Em terceiro, o Duque de Caxias com 5. Em quarto, o Flamengo com 4 pontos. O Audax Rio é o quinto com 4 pontos. O Boa Vista é o sexto com 4 pontos. O Macaé é o sétimo com 3 pontos. E o Bangu é o oitavo com 2 pontos, Pedro. Essa daí é a classificação do Campeonato Carioca e a gente vai acompanhando também de agora até o final da Taça Rio a classificação geral da competição para acompanhar quem está caindo nesse momento. Nesse momento, na classificação geral, os times que brigam contra o rebaixamento, Friburguense tem 15 pontos na 10ª posição, Madureira tem 13, Macaé tem 11, Nova Iguaçu e Duque de Caxias tem 10 pontos, o 15º é o Quissamã com 8 pontos e o 16º e último colocado também é o Olaria com 8 pontos ganhos. Vamos seguindo com o Gol Rádio Clube, quem abre o noticiário dos clubes é o Flamengo. Flamengo. As informações com Fabrício Teixeira. O Flamengo estreou com vitória na Copa do Brasil na última quarta-feira contra o Remo, no estádio Mangueirão, em Belém.
Com um gol de Rafinha, o rubro-negro não eliminou o jogo de volta, mas joga por um empate dia 17 no Rio. A vitória trouxe um pouco de moral ao clube, especialmente ao autor do gol, que foi bastante elogiado pelo técnico Jorginho. Apesar da estreia relativamente boa, na Taça Rio o Flamengo não anda bem das pernas. O time é o quarto colocado do Grupo B, com apenas 4 pontos, 6 a menos que o segundo colocado, Fluminense. Com remotas chances de classificação, o técnico Jorginho declarou as duas únicas opções do Flamengo: vencer e secar o Flu. Os dois times se enfrentam na 6ª rodada, o que pode ajudar o Fla a buscar a segunda colocação. Para o treinador, o Flamengo tem que lutar até o fim e esquecer a Copa do Brasil pelo menos até o dia 17. Mas para que isso aconteça, é preciso primeiro vencer o confronto contra o Duque de Caxias, no sábado, às 16 horas em Moça Bonita. O time do Flamengo deve entrar em campo com Felipe, Léo Moura, Wallace, Renato Santos e João Paulo. No meio-campo, Amaral, Elias, Gabriel e Rodolfo. No ataque, Rafinha e Hernani. Diedro. É isso aí, o Flamengo venceu a primeira partida da Copa do Brasil 1-0 contra o Remo, lá no estádio Mangueirão, em Belém. Venceu muda tudo ou o time do Flamengo ainda continua sendo o mesmo time que a gente tá vendo no Campeonato Carioca? Não muda nada, o time continua muito fraco. E o Jorginho declarou que gostou da zaga desse jogo, né? Que foi o Wallace e o Renato Santos. E eu achei que o Remo atacou até demais. E ele quer repetir essa zaga no próximo jogo. Não levou gol, né? Mas foi um massacre do Remo. O Remo, toda a bola aérea era um perigo na zaga do Flamengo. Eu não entendo porque ele barrou o Gonzalez, eu não entendo porque ele barrou o Cáceres, não entendo porque ele tá barrando esses jogadores que ano passado demonstraram que jogam bem. Eu não entendo isso. Acho que a melhor opção para a zaga do Flamengo ainda seria o Renato Santos e o Gonzalez. O Cáceres, infelizmente hoje ele se machucou, né? Ele teve um problema, acho que ele vai ficar 45 dias fora e vai ser um problemaço pro Flamengo. A questão é a seguinte: a zaga do Flamengo jogou bem ou o ataque do Remo que foi fraco? O ataque do Remo, pra mim, foi fraco. O Flamengo não jogou bem. O Remo atacou muito. Mas é aquilo, né? A pressão. O Flamengo é a maior torcida do Brasil, então... E tá precisando de resultado, né, gente? Agora o importante não é jogar bem, é o Flamengo voltar a vencer, se classificar. Acho que é por isso que o Jorginho ficou satisfeito. Eu acho que melhor do que ele entrar com o Wallace e Renato Santos, ele entrar com o Wallace e Alex Silva, né? Porque aí é brincadeira mesmo. Sim, só dando uma repassada aqui na campanha do Remo, este ano ele foi o melhor time do primeiro turno do Campeonato Paraense, mas perdeu a final da Taça Cidade de Belém para a equipe do Paysandu. E já nesse segundo turno, tá assistado do Pará, o Remo se classificou na 3ª posição, tá nas semifinais, pega novamente o Paysandu. Mas eu acho que o time do Remo ainda tá muito abaixo da equipe do Flamengo. E em relação ao Campeonato Carioca, o Flamengo, eu não vejo o Flamengo conquistando a segunda vaga, sinceramente. Pois é muito complicado, né? 4 pontos contra 10 do Fluminense, faltam 4 jogos, um direto. Caso o Flamengo vença o confronto direto contra o Fluminense, a coisa pode mudar de panorama. Não que fique mais fácil para o Flamengo, mas fica menos impossível, na verdade. Seria ter que contar com 2 tropeços do Fluminense. Primeiro teria que ganhar o Clássico e teria que contar com um tropeço, que não parece que vai ter, né? A não ser que eu se não me engano, não sei se já teve Fluminense e Resende, eu não lembro agora. Fluminense e Resende agora, sábado. Então tem que torcer pro Resende desesperadamente. Mas vamos ver se o Resende vai conseguir fazer um jogo duro. É isso, vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube, partindo agora para as notícias do Fluminense. Fluminense. As informações com Vitor Brum. A seleção brasileira divulgou nesta semana a lista de convocados para o jogo contra a Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Jean foi o único tricolor lembrado por Luiz Felipe Scolari, que deve escalá-lo na lateral direita, visto que não convocou ninguém para a posição. O volante ainda desfalcará o Fluminense no jogo de sábado, válido pelo Campeonato Carioca. Pela Libertadores, o Huachipato do Chile bateu Caracas da Venezuela por 4-0 e assumiu a liderança do Grupo 8. Com este resultado, o Fluminense precisa vencer um de seus próximos 2 jogos para se classificar. Nesse sábado, às 18h30, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Fluminense enfrentará o Resende pelo Campeonato Carioca. O técnico Abel Braga confirmou Valência no lugar de Jean e Rafael Sobis no lugar de Marco Júnior, que sofreu um estiramento na coxa esquerda. Com estas mudanças, o tricolor vai a campo com Diego Cavalieri no gol,
Na zaga, Bruno, Gum, Leandro Eusébio e Carlinhos. No meio campo, Edinho, Valência e Wagner. E no ataque, Rafael Sobis, Rainer e Fred. É com você, Diego. É isso aí, rapaz. A equipe do Fluminense que tenta manter a sua segunda posição aí no campeonato. Na verdade, é um confronto direto pela liderança com o Resende. Caso o Fluminense vença a equipe do Sul Fluminense, retoma a liderança da Taça Rio e dá um passo muito grande para a classificação. O que vai ser importante para a equipe, né? Já se garantir, porque tem que levar tudo em conta pro jogo contra o Grêmio na próxima semana lá na Arena. Pra Libertadores, agora que o Aspato venceu a equipe do Caracas. Grêmio que perdeu nesse o momento, Elano, né? Gil? Grêmio que perdeu o Elano. Sim. Esse jogo, o Fluminense tem que se concentrar totalmente nesse jogo. Vencendo o Resende dá uma calmaria geral no time. Agora, se não vencer esse jogo, começa a complicar as coisas, né? Se perder pro Grêmio, a coisa vai ficar muito feia, porque tem que vencer o Caracas aqui. E torcer pro Aspato tropeçar com o Caracas jogando na Venezuela. Na verdade é com o Grêmio. Não. Grêmio. Então, se o Fluminense vencer o Caracas, ele já se classifica, porque os dois se enfrentam e qualquer resultado, o Fluminense passa um dos dois. Pode ser, mas a situação do Fluminense também não é tão confortável assim como pode se supor, né? E aí, essa partida, e essa convocação aí do menino do Fluminense? Eu não consigo entender o Jean como lateral direito, né? Convocou o Jean pra colocar o Jean de lateral. É o momento o professor Coruja, né? Professor Pardal, né? Coruja. O bom que a gente edita o programa. A gente não edita, mas tudo ao vivo. Eu tô zoando. Mas enfim, já falei besteira. Mas eu não entendo isso. O cara faz a lista da seleção e não convoca nenhum lateral direito. Vou experimentar o Jean. O Jean tá jogando bem de lateral direito no Fluminense. Mas não tá. Inclusive, a nossa próxima pauta aí, né? Quando a gente chegar no futebol nacional, a gente vai comentar essa. Eu acho que ele vai escalar de um 3-5-2, por isso que ele não convocou nenhum lateral direito. Nem no Pro Evolution o Jean tem aquele status de lateral direito. Então tá certo. Vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube, falando agora de futebol nacional. Gol Rádio Clube. Futebol nacional. Mais informações com Felipe Bruno. Bem, vida que segue, né, gente? Bem, Diego, nesse sábado, às 4h30 da tarde, pelo horário de Brasília, a seleção brasileira vai até Santa Cruz de la Sierra para enfrentar a Bolívia. O treinador Luiz Felipe Scolari fez a lista com esses jogadores. Goleiros: Matheus Vidotto do Corinthians e Jefferson do Botafogo. Laterais: Douglas Santos do Náutico e André Santos do Grêmio. Zagueiros: Hever do Atlético Mineiro, Dória do Botafogo e Dedé do Vasco. Meio campo: Jean do Fluminense, Ralf do Corinthians, Paulinho do Corinthians e Jadson do São Paulo. Atacantes: Leandro Damião do Internacional, Osvaldo do São Paulo, Leandro do Palmeiras, Alexandre Pato do Corinthians, Ronaldinho Gaúcho do Atlético Mineiro e Neymar do Santos. E nesse meio de semana aconteceram os primeiros jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Confira os resultados: Remo 0, Flamengo 1, Ceilândia 0, Ceará 0, Rio Branco 0, Internacional 2, Guarani de Juazeiro 1, Santa Cruz 2, Veranópolis 1, Santo André 0, Vitória da Conquista 0, Sport 1, Noroeste 0, Criciúma 0, Nacional de Amazonas 2, Águia de Marabá 0, Itabaiana 0, Ponte Preta 3, Resende 2, Caxias do Rio Grande do Sul 1, Cianorte 2, Barueri 1, Brasil de Pelotas 0, Atlético Paranaense 1, Naviraense 0, Portuguesa 0, Bangu 1, Betim 2. Taça Libertadores da América, pelo Grupo 2, quarta rodada, o Palmeiras venceu o Tigre por 2-0. Grupo 3, na quinta rodada, Atlético Mineiro 5, Arsenal de Sarandi 2. The Strongest 2, São Paulo 1. Grupo 5, quinta rodada, Milionário 0, Corinthians 1. No Grupo 2, o Palmeiras é o segundo colocado com 6 pontos. No Grupo 3, o Atlético Mineiro é o líder com 15 pontos. E o São Paulo, o terceiro colocado com 4 pontos. No Grupo 5, o Corinthians é o líder com 10 pontos, Diego. É isso aí, essas informações do futebol nacional. Eu entendi a convocação do Matheus Vidotto, cara. Entendeu como que? Ele é o quarto goleiro do Corinthians, mas lembra da Copa São Paulo de futebol júnior do início desse ano, que o Corinthians foi campeão, que o José Maria Marinho roubou uma das medalhas da premiação? Então, era a medalha do Matheus Vidotto. Vai. É melhor comprar a medalha. Na verdade foi esse ano, não, foi ano passado, se eu não me engano, isso. E sobre a história do Douglas Santos do Náutico, que não era pra ser ele, era pra ser o Douglas do São Paulo? Pois é, uma barriga daquelas de... Pô, isso agora é de chorar, então cara. Quer dizer que o senhor José Maria Marinho tá fazendo uso da convocação da seleção pra se redimir. Pra começar.
Pra começar, já tá errado esse Do amistoso. roubo de uma medalha. Já tá errado esse amistoso. Já tá errado levar alguém do Corinthians pra esse amistoso. Não, mas aí é que tá. O Pelé mandou uma que foi muito boa. Cara, foi o Corinthians que arrumou a merda. Foi a torcida do Corinthians que arrumou a merda lá. Bota o time do Corinthians lá todo juntinho, vai todo mundo lá e tal. Joga lá e tal e reverte a renda pra família do menino, reverte a renda pra quem tiver que reverter. Agora, não coloca na seleção brasileira uma conta que tem que ser paga pela equipe do Corinthians, pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas isso é um todo trâmite político, né, que tem influência do Lula, né? O Lula ainda é eterno presidente. Sim, o pior de tudo, já tá dando bulha lá na divisão da renda do jogo que ainda nem aconteceu, porque a família do garoto disse que não vai receber o que foi prometido, a Federação Boliviana disse que vai pegar uma parte da renda para premiar os jogadores, os ex-jogadores que foram campeões da Copa América de 63. Quer dizer, é uma bulha danada, esse jogo não tá servindo pra nada, a começar que ninguém que tá jogando aí de verdade nessa partida vai ser avaliado, muito mal o Jefferson. Tem o Ronaldinho. E o Ronaldinho muito mal o Neymar também, né? Que ele tá precisando ser avaliado. O Neymar vai precisar ser avaliado. Mas o Neymar ontem... O Neymar não tem cadeira cativa na seleção brasileira de 2014. Ele tá precisando ser avaliado. Pelo menos vamos ver se aí nesse amistoso ele faz alguma coisa. Agora, o que eu acho engraçado também é que o Filipão quebrou até o nosso amigo aqui, Felipe, que aqui na relação dele o Jean tá no meio campo. Pois é. Mas na hora que anunciou... Também um trabalhante. Na hora que anunciou era isso, o Jean pro meio campo. Só que aí o Filipão... pra começar, o Filipão na seleção brasileira, a gente aqui falou que não era pra ser ele. Eu acho que o Filipão tá vivendo um momento que você tá caducando. Eu acho também que o Zé das Medalhas, que é o nome dele, o Marinho. O Marinho. Eu acho que ele... presidente da CBF. Ele pediu pra convocar o jogador do Corinthians. Acho que ele tá pensando que o amistoso deve valer medalha, alguma coisa. Ele falou, aquele moleque ali é fácil, eu vou nele. Pois é, estilo Muttley, né? Medalha. Mas enfim, eu acho o seguinte, eu acho que quem vai ser testado nesse jogo é o Leandro do Palmeiras, que tem jogado bem. Por favor, né? Não, ele tem jogado bem. Cara, ninguém do Palmeiras poderia ser convocado nem pra seleção de botão. Olha só. O Leandro é que só pode jogar Campeonato Paulista porque ele já jogou o primeiro jogo da pré-Libertadores pelo Grêmio, então ele não pode ser inscrito na competição. Mas o Leandro vem jogando bem. Ele tem sido ele que tem resolvido os jogos. O Neymar ontem jogou bem, ontem teve São Caetano e Santos. Jogou bem contra o Lanterna do Paulista. Não é não. Sim. Não tem jogado. Há 4 ou 5 jogos ele não vem jogando bem e tem colocado uma... Tá forçando muito, Felipe. Não, tô falando sério, ele não tem jogado bem. Ele não tem... Nem ele, principalmente, o Santos tá arrependido com o Montijo, porque não tá rendendo. Agora o Neymar agora tá começando a voltar a jogar. E só um destaque que eu ia fazer, a vida do São Paulo ficou muito difícil na Libertadores, né? Pois é, a vida do São Paulo complicou muito. Porque agora ele tem que torcer pra equipe do Strongest empatar com o Arsenal e ele vencer o Atlético Mineiro, que é 100% na competição, no Pacaembu. E sem Jadson, sem Luiz Fabiano. A parte mais difícil é ele vencer o Atlético Mineiro, porque... porque isso... Tá vendo uma senhora campanha. Um jogo em Minas Gerais foi um massacre do Atlético Mineiro. Agora, pode jogar no Morumbi porque vai cumprir suspensão. E não joga o Luiz Fabiano porque pegou o gancho de 4 jogos. E o Jadson também foi suspenso. É isso aí, tá certo. Vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube. Nada a falar da porradaria do Atlético Mineiro com o pessoal lá do Arsenal, né? Mas eu não cheguei a ver, rapaz. Foi a PM, não foi o Atlético Mineiro. Foi a PM. O pessoal lá do Arsenal de Sarandi, vestido com as suas belas camisas de vendedores de Ice Gurt, entraram na porrada como bons camelôs que acabam apanhando aí das nossas polícias tentando fazer o seu trabalho nas ruas. Uma pena. E o Atlético Mineiro ainda emprestou 30 mil reais pros jogadores do Arsenal serem liberados, porque eles iam ficar detidos na delegacia. Pois é. Tenso isso, hein? Mas então, voltando ao Gol Rádio Clube, vamos à resenha do futebol paulista com Rafael Izzo, dono do blog Comendo Grama. E aí, galera do Gol Rádio Clube, tudo bem? Como vocês dizem aí no Rio, semana passada eu fiquei boladão com vocês, hein? O Mirassol me aplica aquele chocolate histórico no Palmeiras e vocês não fazem programa por causa de um mísero feriadinho? Aí não dá, né? Mas tudo bem, bola pra frente. Afinal de contas, essa semana também teve time grande passando vergonha. Antes da granja São Paulina, vamos falar da recuperação palmeirense. As inimigas que duvidavam da classificação palestrina para a próxima fase da Libertadores não tiveram uma boa terça-feira.
Afinal de contas, o time alviverde conseguiu uma convincente vitória sobre o fraco time argentino do Tigre e encaminhou bem sua classificação para as oitavas da Libertadores. O Corinthians teve vida mais difícil essa semana, mas isso não foi empecilho para os campeões do mundo. O time do Parque São Jorge foi até a Colômbia e no temido estádio El Campín conseguiu trazer uma boa vitória contra o Milionários. Com o resultado, o time finalmente chegou ao primeiro lugar do grupo e de quebra garantiu matematicamente sua classificação para a próxima fase. Já na quinta-feira, quem precisava de um bom resultado era o São Paulo, que foi até La Paz para enfrentar o bom time do The Strongest e a já conhecida altitude. O time abusou do direito de perder gols e, com duas belíssimas ajudas do goleiro Rogério Ceni, acabou perdendo o jogo e se complicando demais no seu grupo, que tem o Atlético Mineiro como líder. Agora o time São Paulino precisa vencer os mineiros e torcer para um tropeço dos bolivianos na última rodada. Depois desse vexame, o folclórico presidente são paulino Juvenal Juvencio jogou a toalha e disse que já pensa na reformulação desse elenco, que segundo ele não deu certo nessa temporada. Tem cheirinho de crise no Morumbi. Já o Santos conseguiu o inimaginável, empatar em casa com o São Caetano, lanterninha do Campeonato Paulista. Mas esse torneio é tão chato, mas tão chato, que mesmo com esse resultado pífio, o time da Vila continua com sua classificação bem encaminhada, assim como todos os outros grandes. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, vou me despedir logo, antes que o Mirassol marque mais um gol contra o Palmeiras, né? Um abraço, tchau, tchau. É isso aí, voltando com o Gol Rádio Clube, depois da resenha de Rafael Wilson, dono do blog Comendo Grama, resenha do futebol paulista. Ele deu uma travinha na gente aí, porque a gente não fez programa no feriado, né? Como bom paulista, paulista querendo trabalhar em feriado, final de semana. Ridículo. Inclusive, eu estava Não lá. tem praia naquela porra? Que isso, meu filho? Que isso, Jorge? Tá nervoso? Calma, Rafa, calma. Com água com açúcar, com suquinho de maracujá. Então, isso porque se ele descesse pra praia na sexta-feira, só chegava na segunda, né? É verdade. Com o trânsito. É, pois é. Mas então vamos seguindo com o Gol Rádio Clube e agora as notícias do Botafogo. Botafogo. As informações do Alvinegro com Leonardo Peçanha. O Estádio da Cidadania, em Volta Redonda, recebeu na última quarta-feira o primeiro clássico da Taça Rio, onde o Botafogo venceu o Vasco da Gama por 3-0. Os gols aconteceram na segunda etapa e foram anotados por Rafael Marques, Nicolas Lodeiro e Felipe Gabriel. O Alvinegro alcançou 9 pontos em 3 jogos e ocupa a segunda posição na tabela no Grupo A, liderado pelo Volta Redonda com 12 pontos em 4 partidas. O próximo desafio é contra o Olaria, no domingo às 4 horas, também em Volta Redonda. O elenco viaja sábado para a cidade de Pinheiral, onde fica hospedado até a partida com alguns desfalques. Jefferson e Dória servem a seleção brasileira no sábado contra a Bolívia, e o holandês Seedorf será poupado pela comissão técnica, visando a sequência do atleta no Brasileirão. Entram o goleiro Renan, Antônio Carlos e Bruno Mendes. O destaque vai para o 100º jogo de Marcelo Matos com a camisa do Fogão. O volante se firmou como titular absoluto da cabeça de área alvinegra e foi homenageado pelo departamento de marketing do clube, com uma placa comemorativa após o treino na manhã de hoje. Diedro. É isso aí, valeu. Essas foram as notícias do Botafogo. Clássico no meio de semana, vencido pelo Alvinegro por 3-0 e o Botafogo poupando jogadores. Aí a Desculpa, Diedro. Não, né, pois é, não. Cortada do assunto. Pois é, o Botafogo poupando jogadores na partida deste final de semana, visando a sequência da competição estadual e também da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e por aí vai. Mas volte ao que você ia falar, Léo. Não, agora a explicação do tá rindo à toa de Edro Barros. Botafogo numa calmaria, perde o estádio, né, que tá pagando aí há tanto tempo. Parou de pagar. Parou de pagar. Atropela o Vasco, dá placa comemorativa pro Marcelo Matos, tem jogador servindo seleção brasileira. Eu vejo o Botafogo muito bem agora, gente, porque os clubes do Rio estão em muitas dificuldades, só o Botafogo tá nessa calmaria aí. O que são 2 meses, né? O problema é que o Botafogo tem essas fases assim, né? Um primeiro semestre sensacional e segundo balão japonês. Vai, sobe, queima. Tem um outro problema aí, o Botafogo tem salários atrasados.
Isso é normal. Isso daí ninguém tá comentando. tranquilo. O Botafogo tem 2 meses de salários atrasados. Todo time acontece isso. Então, se deixou de pagar pelo Engenhão, já pode quitar pelo menos aí metade do mês. Vamos lá. Na verdade, todas as taxas do Engenhão davam mais ou menos 650 mil reais. Só que o Botafogo tá tentando se resguardar por conta dos contratos que foram feitos, patrocínio, direitos de imagem, naming rights e por aí vai, do estádio. E o Botafogo vai ter que devolver um dinheiro forte aí para vários patrocinadores. 650 mil paga o Sidorf? 650 mil? Quase. Não sei, acho que quase paga o Sidorf. Deve ganhar 700, não? Eu acho que o contrato do Sidorf é de 700 tem uma mil. média meio idiota, assim, de salários que é por aí, 700 mil. Que Thiago Neves, Fred, né, tudo por... Pois é. Mas ninguém joga como Sidorf, né? Não, Aí, de salário. Desculpa a pauta do Botafogo, mas o Flamengo tava indo tão bem, né? Anunciou que tinha pago 40 milhões em dívidas e agora já estamos falando em Kaká no Flamengo. Não, mas aí, graças a Deus, o pai dele já falou que não tem como, né? Pois é, mas... Sonhar não custa nada. O pai dele falou, mas a diretoria do Flamengo sonhar com o Kaká quer dizer que vai continuar essa palhaçada de jogador vindo da Europa pra ganhar R$1 milhão aqui no Brasil. Cara, na verdade, o que aconteceu nessa história do Kaká? Toda vez que o Flamengo tem uma dificuldade dentro de campo, pra tapar o sol com a peneira, é soltado um balão japonês desse aí, um factoide, como a vinda do Kaká, como a vinda do Beckham, como a vinda do Henry, como a vinda do Del Piero, do Del Piero, do Riquelme, e por aí vai. Isso daí é histórico no Flamengo. Uma vez ou outra, esses balões japoneses até funcionam, como foi, por exemplo, o caso do Romário. Como foi, por exemplo, o caso do Ronaldinho Gaúcho. Mas isso não é regra, isso é exceção. O boato funciona. O boato funciona. A central de boate consegue fazer a coisa andar pra frente. O que vem é César Borges, sei que lá, os caras estranhos que jogavam no... O El Tigre. O chato dessa história toda do Engenhão é que acho que tá penalizando a diretoria que até então vinha sendo a mais séria, né? É a diretoria do Botafogo, tem sido a gestão mais competente até agora, acho que dos 4 do Rio. Há muito tempo, né, que a gestão do Botafogo é séria, né? E eles colocam salários, tipo assim, baixos pra alguns jogadores, só o Sidorf que é a exceção, né? Trabalha dentro da realidade. Mas a ideia é que todo clube tinha que fazer isso, né? Mas agora essa aí dos 2 meses sem pagar, meio complica. Isso aí. O Botafogo promete a justiça contra a prefeitura pra reaver o dinheiro que ele vai acabar perdendo com os contratos. E eles já estão pondo em prática e o próprio prefeito falou que se eles acham que estão tendo prejuízo, para realmente buscar os seus direitos na justiça. É isso aí, vamos seguindo então com o Gol Rádio Clube e passando agora as informações do Vasco da Gama. Vasco. As informações com Luiz Felipe França. Chegando ao fim do vínculo entre o zagueiro Dedé e o Vasco, o jogador tem recebido muitas sondagens de clubes brasileiros e europeus. O último a manifestar interesse no atual ídolo de São Januário foi o clube italiano Milan, e a chance de jogar no Rossonero foi bem recebida pelo empresário do jogador, que reforçou que a escolha pelo clube partirá unicamente da preferência de Dedé. No meio da semana tivemos em Volta Redonda, devido à interdição do Engenhão, o clássico entre Vasco e Botafogo. O jogo, que terminou com um placar elástico de 3-0 para o clube alvinegro, contou com a expulsão do goleiro Alessandro e a estreia do reserva Michel Alves. Com essa derrota, o Vasco está praticamente eliminado, tendo que torcer para sucessivos empates e grandes vitórias do seu time. Assim, o Cruz Maltino enfrenta o Friburguense pela 5ª rodada da Taça Rio, às 6h30 de domingo, em São Januário. É com você, Diedro. É isso aí, esse daí é o noticiário da equipe do Vasco da Gama, o Vasco que continua dentro de um turbilhão de dificuldades desde o início da Taça Rio. Que draga, hein, pessoal? O Vasco traz o Autuori, traz agora o desconhecido atacante Edmilson e tá com praticamente certo, né, a venda do Dedé. Brasileirão promete. Promete muito. Estou sendo invento tal, de parcialidade. Pô, o Vasco é um candidato seríssimo ao rebaixamento. Esse Vasco que tá entrando em campo aí com certeza. Projeto bicampeão Série B 2014. Pois é, mas o Vasco precisa de no mínimo 6 jogadores para colocar ali esse titular, né? Jogador que vem para compor elenco, jogador que vem para disputar posição, não dá para disputar
posição com o Alessandro, não dá pra disputar a posição com o Ney, não dá pra disputar a posição com o Felipe Bastos. Tem que vir o cara pra chegar ali e ser titular de verdade, pegar a camisa e falar que a camisa tá comigo, quem manda aqui nesse pedaço do campo sou eu. O problema, um dos grandes problemas do Vasco foi essas, como é que eu vou dizer, essa coisa do René Simões, por exemplo, que mandou o Felipe embora e não arrumou um substituto pro Felipe, né? Acho que o Vasco tava precisando de um homem de meio campo assim, pra não depender dos lampejos do Carlos Alberto. Mas é o que você falou mesmo, cara, o Vasco tá precisando praticamente de um time, porque tá difícil. E a torcida se pergunta nessa hora, cadê o dinheiro da venda do Diego Souza, do Fagner, do Rômulo e do Alan, que não foi reinvestido? Nessa hora não, né, que a torcida já tá se perguntando isso há um bom tempo. Não, na hora da crise, entendeu? Cadê os reforços? Do Diego Souza tomou uma pernada do Vasco, né? Até agora não apareceu esse dinheiro. Se tomou uma pernada, o que ele ainda tá fazendo lá e não tá fazendo aqui? Entendeu? Por que ele foi pro Cruzeiro em vez de voltar pro Vasco? Mas ele declarou, quando especularam isso, por que ele não volta? Ele declarou que ele não queria voltar pro Vasco. Ele mesmo disse que ele não queria. Mas o Vasco não tinha dinheiro a receber? Sim, mas o Diego Souza saiu por causa de problemas que não pagaram o salário dele. Então ele rescindiu, conforme o Alexandre rescindiu, então ele saiu de graça e já é uma outra questão. A venda dele pro Vasco, pro time da Arábia, já é uma outra questão. Isso aí, vamos acompanhar os próximos capítulos dessa novela vascaína e para encerrar o Gol Rádio Clube, vamos ao noticiário do futebol internacional. Gol Rádio Clube. Futebol internacional. É isso aí, começando o giro do futebol internacional pela Taça Libertadores, com os resultados das partidas desta semana. Pelo grupo 1, o Boca Juniors bateu o Barcelona de Guayaquil por 1-0, jogando na última quarta-feira na Bombonera. E o Nacional do Uruguai derrotou o Toluca do México por 4-0 no estádio Parque Central, em Montevidéu. Já pelo grupo 4, 2 jogos na terça-feira. O Vélez derrotou o Deportes Iquique do Chile por 3-1 fora de casa. E o Emelec do Equador bateu o Peñarol do Uruguai por 2-0, jogando em Guayaquil. No grupo 5, o grupo do Corinthians, San José da Bolívia e Tijuana do México empataram em 1-1 na cidade boliviana de Oruro. Pelo grupo 6, 2 partidas na terça-feira. O Deportes Tolima da Colômbia bateu por 3-0 fora de casa o Real Garcilaso do Peru. E o Santa Fé da Colômbia derrotou o Cerro Porteño por 1-0 em Bogotá. No grupo 7, as 2 partidas foram realizadas na quinta-feira. O News Old Boys derrotou o Deportivo Lara da Venezuela por 3-1, jogando na Argentina. E o Olímpia do Paraguai bateu fora de casa o Universidade do Chile por 1-0, em partida realizada em Santiago. E pelo grupo 8, que conta com Fluminense e Grêmio, o Huachipato do Chile goleou o Caracas por 4-0 na capital venezuelana. Confira as 7 equipes já classificadas para as oitavas de final da Libertadores. Grupo 1, Nacional do Uruguai Boca. Pelo grupo 3, Atlético Mineiro. Grupo 4, Vélez Sarsfield. Grupo 5, Corinthians e Tijuana do México. E no grupo 7, o Olímpia do Paraguai. Falando agora de futebol europeu, a bola rolou para as 2 principais competições de clubes nos gramados do velho continente. Confira os resultados das partidas desta semana. Pela Liga dos Campeões, na terça-feira, Paris Saint-Germain e Barcelona fizeram boa partida no estádio Parque dos Príncipes, em Paris, que terminou empatado em 2-2. No confronto de volta, que será no Camp Nou no próximo dia 10, o Barça tem a vantagem do empate em 0-0 ou 1-1 para seguir na competição. O PSG, fora de casa, precisa da vitória para almejar as semifinais. Também na terça-feira, o Bayern de Munique recebeu a Juventus no estádio Allianz Arena em Munique. E os donos da casa não fizeram feio, derrotando a velha senhora por 2-0 para chegar às semifinais. A Juve tem que reverter o placar vencendo por 3 gols de diferença. Já os alemães podem até perder por 1 gol de diferença para passar à próxima fase. Já na quarta-feira, o Real Madrid, atuando em casa no estádio Camp Nou, não tomou conhecimento do Galatasaray e atropelou o time turco por 3-0. No confronto de volta, que será no dia 9 na cidade de Istambul, os espanhóis podem perder até por 2 gols de diferença que garantem a vaga. Só uma correção, o campo do Real Madrid não é o Camp Nou, é o Santiago Bernabéu. Mandou bem, hein? E para fechar o giro da Champions, Málaga e Borussia Dortmund não saíram do 0-0 no estádio La Rosaleda, na Espanha.
No jogo de volta, que será na Alemanha, uma vitória simples dá a vaga para qualquer um dos dois times. Já empate diferente de 0-0 classifica o time espanhol para a próxima fase. E para fechar agora falando de Liga Europa, confira os resultados das partidas de ida das quartas de final da competição, realizadas na última quinta-feira. No Stamford Bridge, em Londres, o Chelsea bateu o Rubin Kazan da Rússia por 3-1. Já no White Hart Lane, o Tottenham ficou no empate com o Basel da Suíça em 2-2. Na cidade de Istambul, o Fenerbahçe derrotou a Lazio por 2-0. E no Estádio da Luz, em Portugal, o Benfica venceu o Newcastle por 3-1. As partidas de volta estão marcadas para a próxima quinta-feira, dia 11. Esse giro completo do futebol internacional aqui no Gol Rádio Clube. Falando sobre a Champions, né? Eu acho que o que matou a Juventus no jogo contra o Bayern de Munique foi aquele gol, logo no início do jogo do Alaba, né? Que deu desvio no Pogba e matou o Buffon. Porque 1-0, eu esperava uma vitória de 1-0 do Bayern de Munique na Allianz Arena mesmo. E no novo estádio da Juventus, né? Eu esperava que a Juventus ganhasse e levasse pros pênaltis. Mas acho que agora fica muito difícil pra Juventus, porque o time do Bayern de Munique é muito entrosado e pode ser campeão nesse final deve ser campeão nesse final de semana enfrentando o Eintracht Frankfurt. É isso aí. Não se pode descartar também a Juventus já, por causa que os times italianos em casa, eles costumam fazer valer seu mando de campo. O Milan mesmo tem histórico na Champions de vencer Manchester United de 3-4-0, Real Madrid, fazer jogos assim absurdos. Então, Juventus pode reverter ainda, mas realmente é muito difícil. E tem o gol fora, né? É isso aí. Vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo o pessoal que participou hoje aqui da mesa do Gol Rádio Clube. Muito obrigado, Léo Peçanha. Obrigado, Diedro. Bom final de semana a todos. Valeu, muito obrigado, Vitor Brum. Valeu, Diedro, até a próxima. Muito obrigado, Felipe Bruno. Valeu, Diedro, até a próxima. É isso aí, muito obrigado, Fabrício Teixeira. Valeu, Diedro, valeu, galera, até a próxima aí. O Gol Rádio Clube é um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, que tem a supervisão do professor Marcelo Kschniewski. Voltamos na próxima sexta-feira com todas as informações sobre futebol. Valeu e um abraço! Você ouviu Gol Rádio Clube. Gol Rádio Clube. Um projeto do Audiolab, laboratório de áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação professor Marcelo Kschniewski.